Sabe quem está com a gente agora? A doutora Patrícia Gonçalves, querida, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Que coisa boa te receber. A doutora Patrícia, que é ginecologista e obstetra hoje, escolheu um tema para conversar com a gente aqui, que realmente atinge um número importante de mulheres, né? Um problema até que meio comum e que chega a assustar justamente pelas consequências que ele pode trazer. Então vamos conversar sobre miomas uterinos, que são tumores, mas são benignos, né, doutora? Explica pra gente o que são os miomas. Sim, os miomas são nódulos benignos que se desenvolvem na parede uterina, tanto na parte externa, na camada externa do útero, e esses são chamados os subserosos, ou dentro da própria musculatura do útero, que são os intramurais, os miomas intramurais, e os miomas submucosos que ficam dentro da camada interna, no endométrio. Tá. Esses sim podem causar sangramento uterino anormal, que é a hemorragia que muitas mulheres falam, chega no consultório dizendo, eu estou com uma hemorragia. Na verdade, é um sangramento uterino anormal provocado por esses miomas que estão no endométrio. Vamos dar uma olhada? A gente tem inclusive uma ilustração mostrando, né, exatamente aonde ficam os miomas, aonde eles podem aparecer, para a gente entender um pouco melhor. Explica pra gente, doutora. Esse vídeo... Não é esse? Agora sim. Isso, essa foto é bem interessante porque mostra bem a localização do mioma. Então, essa camada triangular, a camada interna do útero, tem um nódulozinho que é o mioma submucoso. Esse mioma submucoso é que pode causar o sangramento uterino anormal. Os miomas que estão mais localizados na camada externa, eu brinco com a paciente na casca do útero, esse é o mioma subseroso e que normalmente não causa nenhuma sintomatologia, a não ser que ele seja muito grande, muito volumoso, ele pode comprimir a bexiga, dando uma sensação de bexiga plena, né? Que é a vontade de fazer xixi todo momento. O mioma intramural, que é esse que fica dentro do músculo, dessa camada mais rosada. Mais rosinha, claro. Que é aquele que tem um grandão do lado direito e um menorzinho do lado esquerdo, do lado esquerdo, isso. Esse é o intramural. Então, o que pode ocasionar quando ele tem um volume maior é um pouco mais de cólica. Então, a mulher que está no período menstrual, ela acaba tendo um pouco mais de cólica pela contração da musculatura uterina. Normalmente, quem tem mioma, eles acabam aparecendo em mais de um local diferente? Ou normalmente a mulher apresenta uma característica, um desses tipos de mioma? Muitas vezes a mulher apresenta um nódulo de mioma e que é um achado. Por exemplo, quando nós estamos numa cirurgia pélvica ou mesmo por um cisto de ovário. No ultrassom de rotina é fácil de encontrar? Ultrassom de rotina é muito comum nós acharmos, principalmente nas mulheres com a idade entre 35 e 40 anos, é mais comum o aparecimento. Ou então durante uma cesárea. Nós, então, durante a cesárea, identificamos que tem um nódulozinho de mioma externamente à camada do útero e que não causa nenhuma sintomatologia. A mulher não tinha se queixado de nada e, aparentemente, não tinha nada ao exame físico. Quando são miomas muito volumosos, nós conseguimos palpar no exame físico, no toque bimanual, isto é, pela vagina, com a palpação da pelve, nós conseguimos ver o aumento do volume uterino. E caso a mulher queira preservar a sua fertilidade, então tem vários tipos de tratamento. Quando a mulher quer preservar o útero, não há necessidade de fazer a histerectomia, que é a cirurgia da retirada do útero. Então, nós tratamos clinicamente, seja com medicação ou com procedimento cirúrgico, que daqui a pouco a gente vai passar o videozinho para mostrar. Existe um grupo de mulheres que tem mais risco de desenvolver miomas pela idade ou por raça? Existe alguma preferência desse tipo de doença? Existe uma tendência maior
nas mulheres negras e nas mulheres que têm um aumento do peso. Então, essa é uma das características. A obesidade pode trazer o aparecimento de obesidade, o consumo excessivo de álcool, isso tudo pode trazer. Tá. Vamos lembrar também que na idade da pós-menopausa, isto é, quando a mulher para de menstruar, devido à baixa produção hormonal, então não tem, aí em casa para você entender, não tem a alimentação hormonal desse mioma, porque o mioma ele tem uma circulação que vai alimentá-lo, para você entender em casa, então vai fazer com que ele evolua, ou quando a mulher está na menopausa, esse volume, tanto do útero quanto do próprio mioma que está dentro do útero diminua. Porque essa alimentação está menor pela baixa hormonal que naturalmente acontece pela nessa baixa fase, taxa né? dos hormônios. E já se sabe qual é a causa dos miomas? Por que esses nódulos aparecem? Não existe uma causa. Normalmente tem um fator familiar, né? E que pode, por exemplo, as mulheres que têm uma menarca, uma menstruação, a primeira menstruação precoce, elas ficam mais expostas à ação hormonal. Então, numa fase adulta, após os 35 anos, ela tem uma tendência maior a desenvolver, mas não que seja preconizado por um fator genético, por exemplo. Pode ter um fator familiar. Tá, vamos falar então dos tratamentos, depois a gente entra aqui com as perguntas de você de casa, que já está mandando aqui para o @Revista da Manhã, já tem bastante pergunta para você, doutora. Quais são os tratamentos mais indicados, ou os mais comuns, ou tudo vai depender do caso, para os casos de mioma? Os casos têm que ser individualizados, Rê, sempre. Através de uma boa anamnese, um bom exame físico, nós vamos identificar. E aí, com os com a tecnologia e os exames complementares, por exemplo, o mais comum é o ultrassom. Nós conseguimos identificar muito facilmente, através do ultrassom, seja ele transvaginal, seja ele pélvico, nós conseguimos identificar o mioma. Caso haja necessidade de aprofundar esse exame complementar, nós podemos até recorrer à ressonância magnética da pelve. Tá. Mas o ultrassom, ele já nos norteia a localização e o volume desse útero e do mioma que está acometendo essa musculatura uterina. E normalmente tratamento é com hormônio? Normalmente, nós tratamos a princípio clinicamente, seja com o hormônio via oral ou injetável, em caso de mulheres que têm sangramento uterino anormal, que nós precisamos, inclusive, prevenir que ela não evolua para um quadro anêmico. Então, nós vamos administrar hormônios, seja ele desde uma simples progesterona, que é um hormônio que vai fazer com que não tenha tanto sangramento, seja ele via oral ou injetável, ou até um análogo hormonal que nós administramos via subcutânea ou intramuscular, que faz um bloqueio do eixo hormonal ovariano, simulando uma menopausa, e faz com que, durante o período que ela está em uso dessa medicação, o hormônio vai bloquear o eixo, essa medicação vai bloquear o eixo hormonal, fazendo com que não haja alimentação do mioma. E ele seca, ele diminui. Aí sim nós vamos programar se existe uma necessidade cirúrgica ou se existe uma necessidade, por exemplo, de um DIU hormonal que nós colocamos como tratamento complementar. E que trata localmente também, né? E faz com que não tenha uma retroalimentação hormonal ali. E a gente vai assistir agora um vídeo, né, doutora? De um procedimento que se chama, deixa eu ver aqui, embolização de miomas, que você trouxe pra gente ter uma ideia de como é uma das alternativas de tratamento, é isso? Sim, é uma das alternativas e muito eficaz, que é a embolização arterial de mioma uterino. Vamos rodar então? Olha lá. Você explica pra gente, doutora, então, como aí é um útero que está irrigado por várias artérias, veias também, e toda a circulação. Então, nós observamos vários tipos de mioma, aquele na camada interna do útero, que é o submucoso, o intramural, que é dentro da musculatura uterina, o externo também,
que é o subseroso, e o tratamento consiste em, através de um catéter, vai ser administrado uma solução que vai embolizar, isto é, cauterizar a circulação naquela região que está circulante no mioma. Tá certo. Então, isso vai fazer com que cauterize esses vasos. Então, aí a gente consegue visualizar a pelve feminina. E o catéter vai ser colocado na artéria femoral. Ele entra por ali, tá dando pra ver. Na artéria da coxa. Legal. E ele vai, então, fazer o caminho até a artéria uterina. Nossa, não precisa nem de corte, né? Não, Olha, é bem simples. Tranquila. Tem que ser um cirurgião habilidoso. Claro, né? E olha, hospitalar, né? Tudo certinho. Sim. Mas é um procedimento, assim, que interna no mesmo dia, vai para casa. É mesmo? É muito simples. Recuperação super rápida. Já deu pra gente ter uma boa ideia de como funciona. E vai, que legal. então, cauterizar e fazer com que aquele mioma, ele não vai desaparecer. Não é como se fosse uma miomectomia, que é a retirada do mioma. Mas não. ele meio que mata. Ele vai ficar seco. Tá. Ele vai ficar sem nutrição. Sim. Sem a irrigação vascular. E aí, fatalmente, ele não cresce, Exato. né? Que bom, que ótimo. Vamos lá para as perguntas, então. Primeiro, a gente tem aqui um depoimento da Irene, que ela disse que tinha 18 miomas. Ela operou, tirando o útero, e hoje está ótima. Tem uma pergunta para você da Gorete Santiago. Qual a diferença entre pólipo e mioma? Que ela tirou um pólipo, será que pode voltar? Gorete, que pergunta mais interessante, porque essa é uma dúvida que as mulheres realmente têm. Pólipo, Gorete, é como se fosse, para você entender aí em casa, é como se fosse uma carninha esponjosa. Então, é composto por glândulas dentro da própria camada interna do útero, do endométrio. E também pela irrigação, pela vascularização e pela ação hormonal, faz com que haja um sangramento. Porém, não é tão intenso quanto o mioma, que é uma tumoração mais grossa, de musculatura mesmo, e que pode acometer também a camada interna do útero. Se estiver dentro do endométrio, dentro da camada interna do útero, então tem que ser retirado. Tá certo. Olha, tem bastante pergunta mesmo chegando aqui. Bom, primeiro aqui só um comentário da Thay, ela tá dizendo que ela tem um útero miomatoso e diz que o útero dela é muito grande, é gigante, que o ginecologista diz que em 30 anos de medicina viu 10 casos como o dela só e que ela tá apreensiva, tá com medo da cirurgia de retirada. Mas nesse caso, se o médico diz que é necessário, né, tem que se encher de coragem e vai, né, doutora? Sim. Agora tem aqui também, quer ver? A CL Sanches. Estou no aguardo para fazer uma histeroscopia cirúrgica. Confesso que estou com medo. Fala um pouco desse procedimento, que ela tem miomas. Histeroscopia é um procedimento muito simples. Nós ficamos, então, colocamos a paciente na posição ginecológica, com o espéculo vaginal, o mesmo aparelho que a gente coloca na vagina para fazer a coleta do Papa Nicolau, nós vamos introduzir pelo orifício do colo do útero para adentrar ao útero e visualizar a camada interna, que é o endométrio, com uma cânula, como se fosse uma carga de caneta. E nós vamos, então, visualizar através de uma câmera, num monitor, num vídeo, na sala cirúrgica, toda a camada interna do útero. E aí, então, com uma alça de ressecamento própria para o mioma, nós vamos ressecar, retirar esse mioma. É um procedimento simples também de um dia. Se você internar pela manhã, na hora do almoço faz o procedimento, no final da tarde, comecinho da noite vai embora, ou se houver necessidade, no outro dia de manhã vai embora. Tá, uma pergunta curta aqui da Silvia Moraes, ela disse que fez histerectomia e tirou um ovário. Ela vai precisar fazer reposição hormonal? Se ela ainda tem um dos ovários, esse ovário está suprindo toda a necessidade hormonal. Então eu imagino, você não disse a sua idade, mas eu imagino que você ainda esteja numa idade pré-menopausa. Então foi retirado o útero, foi feita uma histerectomia e um ovário, uma oforectomia. Então o outro ovário vai suprir as necessidades hormonais
dentro do período que você está até alcançar a menopausa, que seria a última menstruação. Tá certo, doutora. Obrigada mais uma vez. Esse tema é rico, né, Rê? Ele é rico e muitas outras perguntas surgiram, Por isso inclusive... que é bom a gente sempre trazê-lo, né? Exato. É um tema que não esgota, né? Tem tantas coisas novas, né? É verdade. Novas técnicas de cirurgia, tratamento também, novas descobertas com relação a causas, enfim. Sim. Vamos conversar sobre isso no futuro próximo, sem dúvida nenhuma. Portas sempre abertas para você. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a confiança. Para seguir nas redes sociais, @dra.patricia_Gonçalves, tá? Gonçalves com S no final. @dra.patricia_Gonçalves. Obrigada, lindona. Bom feriado. Até a volta da minha bom feriado. Beijo, amor. Obrigada, Tchau. viu? Até a volta.